Glória a Deus, culto de adoração, ao que é digno de ser adorado, né? Exaltado, ao Rei da Glória, único Deus e Senhor de todas as coisas, Criador e né, Senhor de tudo. E como é bom poder estarmos aqui juntos para celebrar, para adorar, para cultuar esse Deus maravilhoso. E hoje eu quero fazer uma oração para a gente iniciar esse culto. Eu espero que você esteja aqui comigo com coração, de corpo, alma, espírito, desejando a presença de Deus mais do que tudo nesse momento, né? É um momento, é uma oportunidade da gente prestar a Deus um culto e também de ser instruídos, ensinados pela sua palavra. Amém? Deus, nós queremos introduzir esse culto com uma oração de exaltação ao teu nome. Tu és o Rei da Glória, tu és o Pai da eternidade, tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus incomparável, perfeito, maravilhoso, presente, amoroso, santo, misericordioso, oh Deus glorioso. Em nome de Jesus nós te exaltamos nesta hora, nós bendizemos o teu nome e nós, Deus, nos colocamos diante do Senhor para te cultuar, para te adorar. Declaramos que dependemos do Senhor, que amamos o Senhor, que adoramos o Senhor, que desejamos o Senhor em espírito e verdade. Nesta hora nós nos colocamos diante do Senhor. Deus, toma o controle das nossas vidas. Toma o controle desse culto. Em nome de Jesus. Nós queremos realmente, Deus, nos encontrar com o Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu quero iniciar esse culto lendo com você Romanos 8, 28, que diz assim. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Glória a Deus. Deus age de uma forma que tudo coopera, contribui para o bem daqueles que Ele o amam. E a minha pergunta para você é, você tem certeza que Deus te ama? Você tem dúvida do amor de Deus por você? Então, você precisa entender que todas as coisas da sua vida, Deus vai fazer, Deus vai agir para que contribua para o seu bem, né? E baseado nesse tema, nesse texto, eu quero abrir com você lá em Gênesis. Nós conhecemos bastante a história de José, né? José era um filho querido de Jacó, o filho mais novo. E além dele ser querido, filho da velhice, José também era especial, era uma pessoa era um garoto, né? Um garoto, mas muito talentoso. E que tinha muitos sonhos de revelações, que tinha um chamado. Ele entendia que Deus falava com ele através de sonhos, ele entendia algumas coisas que as pessoas não entendiam. E ele, com muita humildade, compartilhava assim, com muita inocência não, mas com muita verdade, né? Com muita simplicidade, que acontecia com ele. E ele contou para os seus irmãos que ele teve um sonho, né? Que as estrelas se curvavam diante dele, o sol, teve um sonho, né? E contou para sua mãe também, para seus pais, né? E só que a ira dos seus irmãos aumentou contra José, tanto que certo dia, quando seu pai pediu para que ele fosse, né? Vá em tal lugar, porque seus irmãos estão ali cuidando, pastoreando, né? As ovelhas, e vai lá ver como é que eles estão. E nessa ida de José ali para ver como é que estavam seus irmãos, ele se perdeu um pouco e tal, e acabou que seus irmãos não estavam bem aonde o seu pai tinha falado que eles estavam, porque eles andaram um pouco mais. E nisso José se perdeu, mas acabou sendo informado onde eles estavam e encontrou com eles, né? Só que quando seus irmãos perceberam que era José, eles rapidinho procurou arrumar uma estratégia de resolver, de dar um fim na vida de José. Por quê? Porque José, além de ser querido do pai, José vinha com sonho, com as revelações que incomodavam muito eles, né? Quer dizer, eles não entendiam que Deus tinha algum propósito na vida de José com aqueles sonhos que era Deus falando com ele. E eles pegaram José e eles decidiram o quê? Jogar José num buraco, matar, né, um animal, sujar a roupa de José de sangue e levar para o seu pai dizendo que um bicho tinha devorado José. Só que um deles disseram, não, vamos fazer isso não. Olha só, né? Sempre tem um ali
E não vamos fazer isso com José, não. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, porque nós não vamos ganhar nada com isso, matando ele, né, derramando o sangue do nosso sangue. Vamos vender ele para o Egito, vamos vender ele como escravo. E nisso estava vindo uma carruagem, e eles venderam José, né? E eles venderam José, e assim aconteceu o quê? José foi vendido, foi levado como escravo ao Egito. E ali, eu estou contando um pouquinho da história para você entender o contexto do que Deus quer falar com a gente nesta hora, amém? E ali, José foi visto por quê? Porque José, tudo que ele fazia, ele se dava bem, ele era bem sucedido. Em todo tempo, em qualquer lugar que colocava José, ele era o homem do Salmo 1, sabe? Versículo 3. Tudo dava certo. Tudo que ele fazia acabava sendo reconhecido, era próspero, era bem sucedido. E José sempre pegava função, pegava oportunidade de sucesso. E chegou, sei que, né, voltando um pouquinho, os seus irmãos levaram lá a roupa para o seu pai, sangue, né, o manto que o seu pai tinha feito, o próprio manto que seu pai tinha dado para José, cheio de sangue, dizendo que ele tinha sido morto por um animal. E o seu pai sofreu muito, chorou muito, foi inconsolável, né? Ele não aceitava ser. Os irmãos tentavam consolar dias, tentando consolar o seu pai e tal, e ele estava inconsolável. Só que um belo dia, é isso que eu quero falar hoje, né? Aí tem um longo contexto, a gente conhece bem a história de José, que é lá no Egito, né? Ele era íntegro. O tempo todo, a diferença da vida e do sucesso de José era a integridade, a honestidade, né? E ele com toda a honestidade, integridade, fazendo tudo o que era justo, então havia muita credibilidade. É tanto que Faraó entregou a administração lá para ele, Potifar, entregou a administração lá para ele, do reinado dele, né? Das coisas lá da casa dele. E sempre, porque havia eles viam em José uma prosperidade, que tudo que eu colocava na mão dele era próspero, era bem sucedido. Por quê? Porque Deus era com José. E mais um belo dia, a mulher de Potifar tentou agredir José lá, tentou ficar com ele na marra lá, e ele fugiu da tentação, mas acabou que a roupa, o manto dele ficou nas mãos dessa mulher, e ela criou um cenário lá, uma cena lá, dizendo que tinha sido agredida por ele, e nisso, né, o rei ficou muito irado e jogou José lá na prisão. Só que tudo, Deus tinha um propósito na vida de José. Nada era em vão, era tudo com um propósito da parte de Deus. A gente não entende os planos, os caminhos de Deus com a vida da gente, mas a gente quer ser ave de Deus, a gente tem que manter íntegro e confiante no Senhor, independente da trajetória que às vezes a gente passa. A gente não tem que entender por que estou passando por isso. A gente tem que entender, será que está tudo bem comigo, com Deus? Minha vida com Deus? Minha integridade, né? O que eu estou fazendo é justo, é honesto? Por quê? Porque o que a gente não pode abrir mão é de ficar sem a bênção de Deus. Porque o que faz diferença na vida de qualquer ser humano é a bênção de Deus. Né? E aí aconteceu o que aconteceu, que José acabou voltando para o palácio, né? Voltando para o palácio por quê? Porque depois de certo tempo, que ele estava lá na prisão, ele era comandante da prisão e tal, também foi para lá o copeiro do rei, foi para lá também, né, o padeiro do rei. Então acabou que eles tiveram um sonho, José interpretou os sonhos, e belo tempo depois o rei também teve um sonho. E a interpretação se cumpriu de José, e belos dias depois também o rei teve um sonho, e José interpretou o sonho do rei. Então, José foi chamado ao palácio. Tá bom, com o passar do tempo e a revelação do sonho, vem a revelação, o entendimento de José, o propósito de Deus com tudo aquilo na vida de José, que está lá em Gênesis, capítulo 45, eu vou ler do 1 ao 8, que diz assim: E essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: faça sair a todos. Assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou a seus irmãos, que ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão
pasmado diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já havia 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O que a gente vê aqui? Toda uma história, né, do contexto da vida de José, vamos dizer, toda uma aprendizagem, uma escola que José passou, mas ele temendo a Deus, com uma vida de retidão diante de Deus, e Deus foi preparando e conduzindo José para usá-lo para abençoar vidas. As nossas vidas têm trajetória marcada por Deus, não é simplesmente para sermos abençoados. Quando Deus nos abençoa, é porque Ele está querendo abençoar muita gente. E Ele escolhe pessoas como você. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus para abençoar a nação, gerações, para mudar a história de um povo, de uma cultura, de uma cidade, de uma colônia, de uma aldeia. Deus escolheu você, você é um escolhido de Deus. Só que muitas vezes nós, quando estamos no processo, na trajetória do caminho, do preparar de Deus, a gente começa a lamentar, chorar. Querido, não importa onde você esteja, mantenha em pé. Você tem que cair em pé dentro daquela situação, de cabeça levantada, dizendo: eu tenho um Pai, eu tenho um Deus. Né? Hoje eu estava caminhando no parque pela manhã e caiu um fruto grande, fez um barulho grande, assustei. Aí uma pessoa brincou comigo, estava caminhando comigo, disse: é Deus mandando uma pedra para sua cabeça. Eu disse: olha, quando vem alguma pedra para minha cabeça, quando alguém manda uma pedra para me acertar, não tem como me atingir. Por quê? Porque Deus sempre está me protegendo. Caia em Deus, né? Leandro, eu usou uma ilustração brincando comigo, mas tenha isso no seu coração. Ninguém é capaz de fazer nada contra você se você está em Deus. Acerta em Deus, atinge a Deus. Você acha que essas coisas que fizeram aqui contra José, estava fazendo contra José? Era Deus que estava diante de José. Deus é que estava conduzindo. E é interessante que José reconheceu isso. José declarou para os seus irmãos: olha, não se afligem, nem se recrimem por ter me vendido por cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês. Foi Deus que fez. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Confia nele. Ele que está nos conduzindo no caminho certo. Então, no momento de luta, de dificuldade, seja mais crente ainda. Seja mais fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, confiando nele, lendo a palavra, orando e perguntando a Deus: Senhor, o que posso fazer? Não importa onde você esteja, brilha. Que a beleza de Cristo seja vista em ti. Né? E que a meditação das suas palavras, do seu coração, seja agradável a Deus. Nós precisamos todo dia nos ajustar com Deus, se voltar para Deus, se fortalecer em Deus. Porque nós que somos filhos de Deus, não é à toa a nossa vida nessa terra. Não é em vão a nossa vida nessa terra. Tem um propósito. E grande é o propósito de Deus com a sua vida nessa terra. Grande é o propósito. Talvez você não dê valor nas coisas pequenas aos seus olhos. Nas oportunidades pequenas. Ou nas situações, né, que você passa. Todos os motivos, todas as coisas que a gente enfrenta, Deus tem um propósito. Não queira, né, os motivos que Deus cria dele.
Não tem que a gente tem que dar satisfação. Deus não nos deve satisfação. Confia no amor de Deus. Por isso que lá em Romanos 8, 28 fala, né? Todas as coisas Deus age para o bem daquele que Ele ama, daqueles que Ele os amam. Ele te ama, Ele me ama. Não duvida nunca disso. Amém? Então hoje eu quero deixar essa história para você de José. Sabe, eu não sei qual é a condição que você tem, que você está passando, né? Se é de irmão de José, dos irmãos de José, ou se é de um José. Lembra de uma coisa? O importante é Deus. O importante é onde está Deus e como estamos com Deus. E o resto Deus cuida, Deus faz, Deus age. Bendito seja Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje. Eu quero deixar isso para você. Né? Teve uma irmã que me procurou numa aflição, numa tribulação tão grande no emprego. Pastor, eu estou sendo perseguida, isso, aquilo. Uma luta. Glória a Deus. Deus tem propósito nisto. Pastor, eu estou aqui há 8 anos, eu não aguento. Eu falei assim, glória a Deus, porque Deus tem propósito. E Deus tinha um propósito tão grande, que eu até chorei junto com ela. Tamanho foi a alegria depois. Porque muitas vezes a dor, a dificuldade, o sofrimento não é para o nosso mal, não. Pelo contrário, são grandes oportunidades, grandes bênçãos de Deus. Né? Eu tive uma experiência profunda com Deus, eu posso dizer que foi ali que eu me converti. O dia que eu passei por uma prova muito grande, eu encontrei com Deus. Por isso que até hoje eu falo, né? Eu posso passar qualquer situação que eu sei que Deus está comigo. Então, eu vou sair do outro lado, porque o Senhor está segurando a minha mão. E vou sair muito melhor. E você também, independente do momento que você está passando. Lembra de uma coisa, Deus tem um propósito com isso. Amém? E eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, faça de nós pessoas como José. Que aonde quer que nos jogamos ou que nos lançamos, que nós possamos cair em pé. E acima de tudo, Deus, confiar e acreditar nos seus planos e propósitos com as nossas vidas. Deus de propósito, o Senhor não faz nada em vão. Nos ajuda a compreender e aceitar os seus propósitos com alegria, os seus planos com determinação. Deus, eis-nos aqui como teu povo, como tua igreja, como teus filhos, para que a tua vontade prevaleça e se cumpra através das nossas vidas. Nos dê a maturidade, Deus, a bênção da maturidade, do discernimento, do equilíbrio, da fé, de permanecer fiel ao Senhor, incondicionalmente, adorando e honrando ao Senhor em qualquer situação. Nós te suplicamos agora, Deus, eu abençoo esta vida, Pai, que está aqui comigo. Que a tua bênção possa estar sobre ele, sobre ela, sobre a sua família, sobre tudo que está ligado a essa vida agora, Pai. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E eu quero também te dar a oportunidade, né, de trazer o seu dízimo, a sua oferta. Esse culto, a gente também é um culto de louvor e adoração, e a gente dá a oportunidade, não só para você trazer, né, tá aqui o Pix da igreja, a conta da igreja, não só para você trazer o seu dízimo, a sua oferta, mas também para consagrar o seu dízimo, a sua oferta que você trouxe ao altar do Senhor. Graças a Deus por vocês que têm mantido esta obra. Graças a Deus. Louvado seja Deus por cada um de vocês, viu? E continue, porque no Senhor, o que a gente faz para o Senhor não é em vão. Amém? Então, quero aqui consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. E aqui no envelope, eu acho tão bom esse envelope, esse versículo. Eu amo esse versículo. Foi até uma dica do meu marido que recomendou, né? Cada um contribui segundo estiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, dê com alegria, tá bom? Traga com alegria. Amém? Você tem um coração movido, porque o coração movido ofertará ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora aqui, através desse envelope, interceder, clamar ao Senhor para que as promessas que o Senhor prometeu para aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas se cumpram na vida desse ouvinte. Que essa pessoa, Deus, possa ter a alegria de ver a fidelidade do Senhor para com a fidelidade dele com o Senhor. Porque eles têm sido fiéis, meu Deus, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Então, dê eles agora o fruto, Deus, que o Senhor prometeu na sua palavra, de fidelidade a eles, a medida recalcada, sacudida, transbordante, que o Senhor possa colocar no celeiro de cada um dos teus servos agora. Eu agradeço pela vida deles, eu os abençoo, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus. E aí, deixa aí seu comentário, curte aí, tá bom? E se você tem um pedido de oração, manda também o seu pedido de oração. Nós estamos aqui juntos em oração e foca em Deus. Estamos vivendo um momento que as pessoas estão se perdendo para confusão, briga, para um monte de coisa, né? Religiosa, política. Não foca. Que o seu foco esteja em ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Amém? Receba a bênção. Que o Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe. Que Ele tenha misericórdia de ti e faça resplandecer sobre ti o rosto. E que as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus recaia sobre a sua vida e sobre toda a sua casa e os seus familiares. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.